Tá aí. Volta do PIS/COFINS deixará a gasolina 47 centavos mais cara, mas aí o Petrobras diminuiu o preço do combustível, vai ficar só 34 centavos mais caro, salvo engano. A gente vai ver aqui, ó. O etanol vai ficar mais caro 2 centavinhos apenas. Então, a partir de amanhã, o governo voltará a cobrar 47 centavos de imposto na gasolina. Pausa. A ideia, né? Quanto era antes? 69 centavos, certo? Lembrem-se desse número, 69 centavos, o país de números sempre recados, né? 69 era o quanto o governo arrecadava antes do Bolsonaro ter inventado esse negócio de desonerar combustível eleitoral, né? Para comprar voto. Vai. Comprar não, né? Mas para ajudar a ter voto. Então, era 69 e o governo voltou com 47. Lembrem-se disso. O etanol vai ter 2 centavos, era 24, 21, 20 e pouquinho centavos, agora esqueci, tá? Lembre-se desses números, 69 era 25 de diferença, não, era 45, 69 menos 45, 24, isso, 24 centavos, certo? Era quanto arrecadava-se antes com etanol e 69 centavos por litro de gasolina que se arrecadava antes com gasolina. Então, 24 com etanol, 69 com gasolina. O governo voltou 47 centavos com a gasolina e só 2 centavinhos com o etanol. O pessoal do etanol aí tá feliz da vida. O usineiro feliz da vida. Vamos lá. Então, na bomba, o Haddad falou que vai ficar 34 centavos mais caro, porque tem os 13 que a Petrobras diminuiu no preço de venda dela para as distribuidoras. Então, 47 menos 13, 34 seria o impacto na bomba. É claro que essa conta não é assim simples. Não é assim, e o Haddad, obviamente, sabe disso. Ela deve chegar um pouquinho mais cara aí na bomba. Eu não sei quanto está o combustível na sua cidade. Já abasteceu hoje? Já abraçou a sua bomba hoje? É assim, gente. Ah, meu Deus do céu. E aí, é isso. Beleza? Estamos... Aí, tá aqui, ó. A recomposição integral dos impostos teria um impacto aproximado de 69 por litro de gasolina e 24 centavos por litro de etanol desde 2021. Tanto a gasolina quanto o álcool eram isentos da cobrança de PIS/COFINS e CID combustível, tá? Pronto, pode fechar essa matéria. Não, volta, tem uma frase do Haddad ali, esqueci. Por favor, tá aí, ó. Nós estamos com o compromisso de recuperar as receitas perdidas pelo processo eleitoral. Repito, por razões demagógicas. Essa reoneração está contabilizada desde o dia 12 de janeiro, justamente para cumprir metas fiscais estabelecidas voluntariamente pelo Ministério da Fazenda. Veja só você. O Ministério da Fazenda se voluntariou a pagar aquilo que ele vai gastar com o seu dinheiro. Amigo, é assim, ó, bate na casa do seu vizinho agora, ó. Se tiver alguém do lado aí, já puxa e fala, amigo, olha só, estou me voluntariando a pagar essas contas que estão em atraso com o seu dinheiro. Por que você não me passa um dinheirinho? Pô, mas aí tem uma viagem para Disney, diz o seu coleguinha. Tem. Pô, mas aí é sacanagem, né? Não? Não sei, vocês respondem aí. Eu não posso falar palavrão, né? Esqueço. Minha filha queria me cobrar R$1 por palavrão que eu falo. Eu falei, ó, isso não tem como funcionar aqui em casa. A minha esposa não fala, minha filha não fala, mas eu tenho um problema sério com palavrão, que eu acho que poucas palavras substituem um bom palavrão. Então, fui mal acostumado. Não por você, mãe. Também não aprendi com vocês. Foi na rua. Ai, vamos lá, tem mais uma frasezinha dele aí, né? Não se está discutindo a política de preços da Petrobras. Mais ou menos, bem mais ou menos, meu querido Haddad. Não mentirás. Ou, quando mentir, serás desmascarado. Mandamento novo. Inventei esse agora. Não se está discutindo a política de preços da Petrobras. Disse e repito, o que nós fizemos foi aguardar a decisão da empresa para tomar a nossa decisão. Olha só que providência, que coincidência. Eis que a Petrobras resolveu baixar o preço da gasolina na bomba no mesmo dia em que vencia a MP da desoneração. Eu não creio nas brujas, mas pero que las hay. Você vê que eu sou um cara troglodito, já falei isso para vocês, falo em várias línguas.
E tá aí, essa foi a historinha do nosso querido Andrade. Vamos lá, antes de eu colocar um pouco mais da minha opinião aqui, hoje eu estou bem opinativo, viu? Vocês têm que dar um desconto aí, tá? O Haddad disse que, aliás, antes de... Ah, rapaz, teve isso. Ontem foi uma confusão, uma zona. Zona não é palavrão, é, Joel? Não, zona é zona. Zona eleitoral, talvez até seja palavrão. Se pensar por esse prisma. Ontem, o Ministério da Fazenda, o pessoal lá da assessoria, eles vão me tirar daquele grupo, eu tenho certeza. Se eu continuar falando assim, eles vão me tirar. Não me tirem, gente, faz parte do meu trabalho. Eles marcaram uma coletiva do Haddad para as 19, aí desmarcaram, marcaram para as 17, depois voltaram para as 19, por fim ficou às 17 e o Haddad só chegou às 17h40. É assim, né? Por que ser pontual? Não é mesmo? Ninguém tem nada para fazer da vida, só ficar sentado esperando eles resolverem a hora que eles querem falar, certo? É assim que funciona as coisas. Mas onde estava Haddad antes da coletiva? E talvez o motivo para ele ter atrasado. Haddad foi visitar o imperador do Brasil, ministro do STF, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está no colinho dele com algumas ou uma das ações sobre a dívida do Estado, né, da União, com o ICMS que não foi arrecadado pelos estados em função daquela lei, né, que falava que o ICMS não seria cobrado sobre itens essenciais, e aí gasolina, combustível entrava nesse negócio. Veja só você, Haddad, foi então discutir aí a dívida dos estados com o Moraes. Como diria o meu avô, morou, Moraes? Se não morou, não mora mais. É mais ou menos assim, ó. Então foi lá, a reunião ocorreu, né, antes da decisão do governo de retomar a incidência, depois que eles já tinham resolvido, mas antes da coletiva que explicaria para a gente o que estava sendo feito. Desde a posse do presidente Lula, os governadores pleiteiam uma forma de compensação financeira aos estados devido às perdas decorrentes das medidas que limitam a incidência de ICMS sobre os combustíveis. Agora imagina você, eu não sei qual foi a conversa, tá? Eu imagino que, falei isso ontem no papo, eu imagino que tenha sido o seguinte, ô Moraes, é o seguinte, olha só que ideia boa, os estados devem para a União, eles têm dívidas, né, com a União, e a União parece que deve, né, se a gente olhar aí, talvez a lógica diria que é inconstitucional a União legislar sobre coisas que são de competência do Estado, né, da unidade federativa. O ICMS é um imposto estadual, a União não pode legislar sobre isso, ou não poderia, né, a federação. Muito bem, né? Eu não sou jurista, não entendo muito disso, então se eu estiver falando muita besteira, podem me xingar aí. Hoje é um bom dia para me xingar. Eu juro que eu não vou responder. Minha mãe assiste. De vez em quando também, que ninguém é de ferro. Eu imagino que a conversa tenha sido o seguinte, então, eles devem para a gente deve para eles, por que não? Se eu pegar esses negócios aí e falar assim, olha, sabe essa dívida que vocês têm para receber com o ICMS? Vamos descontar da dívida que vocês têm com a União. Eu acho que essa seria uma boa saída, hein, gente? Não tem informação privilegiada sobre isso, é só uma coisa que passou vozes na minha cabeça. Mas o que aconteceu ontem, antes da coletiva, foi isso. O Haddad foi conversar com o ministro do STF sobre a dívida dos estados. Você vê que as coisas são feitas, não é nos autos, né? Você vai lá e tem uma conversa. Isso é normal, aparentemente, né? Você ir conversar com o juiz. Talvez o Moraes me chame para conversar com ele depois disso. Ou não, né? E aí teve esse negócio, certo? E a medida do governo, então, reonera um pouquinho, né? Não voltou toda a oneração, tá? Lembre-se, 69 centavos na gasolina, 24 centavos no etanol. Ficou faltando aí na gasolina, os 47 para 69, 22 centavos. No etanol de 2 para 24, 22 centavos, 44 centavos, certo? Muito bem. De onde vai sair esse dinheiro? Porque o ministro da Fazenda avisou ontem que 100% da arrecadação seria recuperado, da arrecadação prevista, era aqueles 28,9 bi, certo? Ou 29,8 bi,
30 bilhões, vai. De onde vai sair? Vamos cobrar do pessoal que exporta petróleo, certo? Quem que exporta petróleo? Né? Na Bolsa. Enalta, Prio, 3R. E a Petrobras? A Petrobras não consegue refinar 30% do petróleo que a gente produz, né, da nossa necessidade de refino. Então, ela vende petróleo e depois recompra combustível, diesel, certo? Isso está em 30%, mais ou menos. A ideia aqui é que no PPI, que conta o preço de paridade de importação, quando você recompra o combustível, ele vem lá com tarifa de frete, etc. e tal, e você neta tudo aqui e fica tudo no mesmo preço. É isso que o pessoal reclama. Por que não fazer uma média ponderada? E realmente, por que não fazer uma média ponderada, por exemplo? Ou algo mais simples? Estou simplificando, obviamente, eu sei que os cálculos são um pouco mais complexos que esse. Mas assim, né, talvez realmente tenha um meio termo aí no PPI para a gente conseguir achar um preço melhorzinho. Mas a ideia é o seguinte, como é que eu transfiro o dinheiro que está na Petrobras para os cofres da União? Tributa na ida, tributa na volta, tributa na venda, pronto, você tributa, vai tudo para lá. Quem é o prejudicado? É a população brasileira? Parte. É pouca gente, quando você considera todo mundo. Então você está prejudicando um grupo, que são os acionistas da Petrobras, em detrimento de um bem maior, pelo menos na visão do governo, certo? Então é isso. Vai tributar a exportação do petróleo. E aí, se a gente até, eu vou dar uma olhadinha aqui, esqueci de novo do giro do mercado, eu fico tão acelerado quando tem essas coisas, que eu esqueço, cadê, onde é que eu coloquei aqui, Tá aqui, Isso aqui foi o movimento das nossas queridas petroleiras ontem, tá? Isso aqui é hoje, já abriu, já abriu em queda, Esse azulzinho aí é Petri 3, que é a ação ordinária da Petrobras, Petri 4 é o branquinho, que é a ação preferencial. Para quem não sabe a diferença, a ordinária dá direito a voto e a preferencial dá preferência nos dividendos, tá? A ação da Enalta, 3R, caindo 10. Isso aqui, deixa eu ver o que eu fiz aqui, porque não é possível. É 10% mesmo? Caindo 10 e a Prio caindo 13. Né, desde o começo do dia de ontem até agora, tá bom? Petrobras caindo 4 e 3,4. Deve estar em leilão, inclusive, porque parou aqui. Então vai cair, Isso aqui é a famosa, aquele do pica-pau, né? Do pica-pau que ficava na cachoeirinha, tinha um meme, e aí todo mundo quando passava, é isso aqui, Esse movimento aqui é o chamado, agora, a partir desse momento, movimento pica-pau. Então, isso que aconteceu com as petroleiras ontem, né? A Petrobras, obviamente, vai sentir mais o baque, porque ela está perdendo em algumas pontas e ainda teve outras discussões que a gente vai chegar lá já, tá bom? Vamos continuar aqui, porque hoje tem muita coisa. Aí a nossa querida Gleisi Hoffmann, que tinha brigado com a Haddad no fim de semana, porque mandou aquela de que era um absurdo, era não sei o que da campanha, que blá, 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 e que não podia reonerar, disse agora que, o Lula teve sensibilidade na reoneração dos combustíveis. É claro que você tem que agradar o chefe a todo momento, né? Chefe, se eu estiver me vendo, sabe que o senhor mora no meu coração. Viu? Se um dia o meu chefe for o Lula, também vai morar no meu coração. Por enquanto, ele está no quintal. 4 dias depois de reiterar sua posição contra a volta da cobrança de tributos federais sobre gasolina e álcool, Gleisi Hoffmann disse nessa terça-feira agora, né, ontem, que Lula teve sensibilidade para diminuir o seu impacto no bolso dos consumidores. Abre aspas, presidente Lula teve sensibilidade para diminuir o impacto da reoneração de combustíveis no bolso do consumidor, com redução de alíquotas dos impostos e do preço na refinaria. Não, mas ninguém mexeu no preço. Não foi isso que o Haddad falou? Ué, não somos todos do mesmo grupo aí? Que
Coisa estranha, não é mesmo, gente? Importante também a taxação na exportação. Aliás, ontem o Haddad até falou que não, a gente não mexeu, desonerou antes, porque nós tínhamos informação no começo do ano de que haveria uma tentativa de um golpe. Não tem nada a ver com economia isso, mas será que o Haddad não teria que ser ouvido também nesse monte de inquérito aí sobre o 8 de janeiro? Pô, a União sabia, o governo federal sabia e não fez nada? Deixou na mão do aloprado lá do Distrito Federal? Mas vou voltar aqui para o meu métier, que é para não dar confusão. O presidente Lula teve sensibilidade, blá, blá, blá. Importante também a taxação na exportação do óleo cru, diz a nossa querida Glaze Hoffmann, desculpa. Agora é construir na Petrobras uma política de preços mais justa, acabar com o PPI, será que já não acabou? E rever a indecente distribuição de dividendos da empresa para ela voltar a investir e fazer o Brasil crescer. Deve ser muito indecente você devolver para quem acreditou em você lá atrás um pouco do que você está ganhando, ou muito do que você está ganhando, certo? Deve ser muito indecente esse tipo de coisa. Né, Glaze? Talvez o Lula mesmo não devesse dar nenhuma atenção a você que ficou lá, indo toda hora lá para a prisão, lá naquela Polícia Federal lá em Curitiba, ficou ao lado dele esse tempo todo. Por quê, né? Ter alguma gratidão a isso. Lembrem-se, o trabalhador brasileiro também colocou dinheiro para que o pré-sal fosse viabilizado. Foi dinheiro do FGTS, e não foi só o Fernando Henrique. Teve lá no Fernando Henrique e depois teve também no governo Lula. Vamos parar de falar besteira. Não é assim que funciona. Me perdi de novo. E aí veio essa logo em seguida aí, ó. Lula avalia mudar a política de dividendos da Petrobras. Né? Por quê? Eu coloquei um dinheiro na sua empresa, na sua padaria. Você foi abrir uma padaria. Aí você chegou para mim e falou: Rodrigo, empresta uma grana aí, cara. Eu falei: não vou nem te emprestar, velho. Eu acredito tanto no seu talento que eu vou fazer parte desse negócio com você. Beleza? Quando lá na frente, se você tiver lucro, eu vou pegar uma parte, a parte que me cabe por essa entrada de capital aqui. Se der prejuízo, eu vou pagar com você. Aí a padaria vira um conglomerado panificador e você fala: você está ganhando muito dinheiro, mas que coisa é essa? O que é isso? O meu quinhão nesse dinheiro continua sendo o mesmo. Se era 1% de 100, é R$1. Se é 1% de 100 milhões, é 1 milhão, amigo. E fim. Não é justo? Teve uma pedalada meio contábil aí para a Petrobras pagar aqueles... Aliás, ontem eu falei uma informação errada. 200 bi de dividendos da Petrobras ano passado foi o total de dividendo. A União fica com 36 e pouquinho, considera aí 40%, ficou com 40 bilhões desse dinheiro. Isso vai fazer diferença também nas contas do governo, tá? Para fechar. É bom a gente entender que as coisas não são preto ou branco. Não, tem... Aqui é o programa mais sensual do YouTube financeiro. São mais de 50 tons de cinza. Você está imaginando que é preto ou branco? Não é assim não, gente. Então, Lula disse aí que vai avaliar a mudança de política de dividendos da Petrobras e deve voltar lá para... Deve fazer aquele negócio que fizeram aí com o BNDES, nessa ideia do Aloysio Mercadante, de baixar o dividendo do payout de 60 para 40 lá no BNDES, e de 60 para 40 também no Banco do Brasil, já aconteceu. E agora deve acontecer a mesma coisa aí na Petrobras, ou baixar para 25%. Lembrando que o lucro vai ser menor, não só porque vai ter mais CAPEX, e aí isso dá uma diferença no lucro nos outros anos, né? Porque você vai ter passivos e outras coisas que vão entrar nesses investimentos, né? Você vai ter aporte de investimento, e também o governo já falou que tem que achar um lucro justo para a Petrobras. Deve ter, eu não sei como é que funciona esse conceito de lucro justo, né? Mas deve estar parecido
já que eu estou falando mal do governo mesmo, deve estar parecido com aquele negócio do quem decide o que é fake news ou não, né? Agora os caras vão chegar aqui e vão falar que eu sou fake news. Eu mesmo não existo, sou um robô. Vamos lá. Muito obrigado. E aí, ontem as distribuidoras do DF, sempre nervosas, sempre ansiosas, sempre as primeiras, né? Você imagina o seguinte, se eu aumento o preço na bomba, na distribuidora hoje, amanhã, hoje, meia-noite, o preço já mudou na bomba. Como é que essa gasolina chega tão rápido, né? É inacreditável. E aí eles já disseram que aumentaram o preço da gasolina e do etanol. E aí, olha só que loucura, gente. A gasolina subiu 5 centavos e o etanol 16. Você vê, é tanto número que a gente não consegue mais nem entender o que está acontecendo. Não tinha subido só 2 o etanol e 40 e pouquinhos, 30 e tantos a gasolina? O que houve, gente? E aí eles disseram que esse reajuste tem a ver com a volta da cobrança do PiscoFins? Como assim? Como eu já disse aqui, é aquele meme. Se você não está confuso, você está mal informado. Muito bem. Além disso aí vem sempre o Flávio Dino. O Flávio Dino é um dos meus favoritos no governo, porque eu acho que ele é showman, eu acho que ele é uma celebridade tiktokiana. Não sei se ele tem conta no TikTok, Joelton, o Flávio Dino? O ministro? Tem que ter, procura aí, deve ter, não é possível. Deve fazer dancinha e tudo mais, porque ele quer estar em tudo. Você fala, olha, vamos mandar um astronauta para Marte, ele vai fiscalizar se não tinha alguém entrando na espaçonave que estava com o ticket vencido. Aí o Dino vai copiar o Saxida e quer fiscalizar os postos para ver se o pessoal não está na cartelização, aquelas coisas todas, né? Então, o Flávio Dino apareceu aí, olha que bonita essa foto dele. Baixa um pouquinho para nós aí, Jota, por favor. E pode abrir mais aí, pronto. Tá aí, ó, o Flávio dizendo o seguinte, ó, a gente ainda não identificou oficialmente aumentos dos impostos, mas a gente está monitorando. Inclusive, temos uma reunião quinta com os PROCONs, com a Secretaria do Consumidor, e um dos itens da pauta é este, quinta-feira, viu? Não esqueçam, quinta-feira, Flávio Dino vai discutir isso aí com o PROCON, Secretaria do Consumidor, Ministro da Justiça está aí de olho no Sistema Nacional de Defesa ao Consumidor. Aí, ó, no ano passado, só para lembrar, gente, que não é uma coisa ou outra, Sucupira. Não é o fulano, mil ciclano, não, é tudo a mesma coisa. Pelo menos nesse quesito. No ano passado, o Saxida virou uma espécie de fiscal de posto. Foi para as ruas gravar vídeos de estabelecimentos que tinham alterado preços após o governo estabelecer limite de 17% na cobrança do ICMS de combustíveis. Quem é mais antigo aqui vai lembrar do fiscal do Sarney, né? Aí qualquer dia vai ter um monte de gente agora tirando foto de bomba de combustível. Aí coloca lá no seu Instagram, gente. Olha aqui, eu estou fiscalizando, manda para o Flávio Dino. Coloca lá, @Flávio Dino. Deve ter um Instagram dele, @Ministério da Justiça, qualquer coisa assim. Então, é isso, né? Vou passar rapidamente sobre isso. Eu já tem 45 minutos. Falei horrores, nem passamos da primeira coisa, que eu vou ter que adiantar aqui um pouco da discussão, viu, gente? Durante tudo isso, o Lula também indicou aí os nomes para o Conselho da Petrobras. O Conselho da Petrobras é que decide aí sobre PPI, sobre dividendos, como é que vai ser, etc. e tal. Passa tudo pelo Conselho da Petrobras. O governo tem maioria. Lula está fazendo isso porque os indicados lá são os indicados do Bolsonaro e ele tem que trocar por gente da confiança dele, o que para mim faz muito sentido, né? Se eu sou o dono, quem vai tomar conta do Lojinha é alguém que eu confio. É simples. Não tem nada de errado. O ruim são os nomes sempre, né? Mas a gente vai deixar isso para outro momento. Só para lembrar aquela frase que eu falei que o Natali comentou comigo hoje no reunião de caixa, comigo e com o resto do pessoal lá do time da Scopus Investimentos, nobody is safe. Ninguém está salvo. E aí é esse negócio aí de tributar a exportação. Já mostrei para vocês o efeito que isso teve no mercado. Deixa eu ver se teve alguma atualização aqui, ó. Petrobras agora, sim, ó, de ontem para hoje já acumula
6 a 6,5% de alta, né, entre Petri 3 e Petri 4, Enalta caindo 6,7%, 3R caindo 14% e Prio caindo 13%. Segurem os cintos, né, meus queridos, porque é assim que vai funcionar. Ai, ai. Deixa eu ver aqui, o Pedro está falando que a Maglu resumiu bem mais de 15 anos de Brasil. Põe de novo aí, Maglu, que eu leio aqui para todo mundo. Mas vamos lá. Desculpa, gente, não estou conseguindo dar uma olhada mais assertiva aí ao chat, porque as coisas estão andando muito rápido. Mas aí, além de tudo isso, né, toda essa coisa, lembrando assim, tem uma parte boa, em tese, boa, que é como não reonerou tudo, lembra que eu falei para vocês lembrarem lá do 69, 47, 24, 2, certo? 69, 47 é o que aconteceu com a gasolina e 24, 2 é o que aconteceu com o etanol. Aqueles 44 que vão vir aí em função ou deve vir, esses 44 centavos, deve vir da exportação do petróleo, da taxação da exportação de petróleo, deve trazer um pouquinho de IPCA para baixo. Já tem aí, eu vi um estudo da XP que cairia aí 25 basis points, né, 0,25, então passa de 5,70 para 5,50, alguma coisa parecida, 5,75 para 5,50, o IPCA deste ano. Mas o que interessa para o Banco Central, e aí vamos de novo, gente, quem não assistiu, assiste lá o Schwartzman falando. Tem gente que reclama, foi muito primária a conversa, porque eu peço para ele explicar. Porque se eu falo aqui, os caras vão dizer, quem é você para falar isso? Que nem falaram aquela vez do André Lara Rezende, né? Quem é você para falar do André Lara Rezende, o cara que inventou o Plano Real, também é o cara que inventou o Plano Cruzado, gente. Vamos deixar de ser trouxa. O Filipão é o cara que ganhou a Copa do Mundo, é o cara que também tomou 7-1, ele tá certo sempre? Tá errado sempre? Claro que não. Pelo amor de Deus, tô parecendo um ratinho já aqui, tá horrível. E aí o Haddad resolveu falar, olha só, a gente tá fazendo a nossa parte, viu, cidadão do Banco Central? Roberto Campos Neto. Lá na coletiva. Ele não podia deixar, não podia ficar quieto, né? É óbvio que ele tinha que mandar esse recadinho. Olha só, vamos ver agora se o Banco Central vai cumprir as atas. Né? Tá lá, Haddad espera que o Banco Central diminua juros após medidas anunciadas nesta terça-feira. Vamos lá. O governo vai fazer sua parte, esperando que a autoridade monetária reaja como previsto na ata do Banco Central. Do ponto de vista econômico, as medidas que estão sendo tomadas hoje são benéficas para a inflação em médio e longo prazo. Mentira. É benéfica agora, curto prazo. Tem mais um monte de coisa acontecendo para você falar de médio e longo. Depois a gente vai ver os juros aqui e vamos ver o mercado pode estar concordando com a Haddad. Eu não vi. Eu vi antes, quando estava abrindo 9 e pouco, e era o que a gente esperava, inclinação da curva. Por quê? Cai o juro aqui, né? Porque estão pressionando, o Banco Central vai acabar cortando o juro e também tem que cortar mesmo, também está muito alto. Não é cortar um monte, não é sair de 13 para 8, não vai acontecer isso. Vai cortar aqui na ponta curta, mas na ponta longa, onde fica um pouco mais incertas as coisas em função disso, né? Porque você está recompondo, mas não está recompondo. Cadê o corte nas despesas? E aí ele diz aqui, do ponto de vista econômico, as medidas que estão sendo tomadas hoje são benéficas para a inflação em médio e longo prazo, o que abre espaço para a queda da taxa de juros. Não sou eu que estou dizendo... Que diabo é isso, ministro? Não sou eu, não. É a ata do Banco Central. Não sou eu que estou dizendo, é a ata do Banco Central. Não, a ata do Banco Central diz que existia um risco porque ainda não tem arcabouço fiscal, ministro. Porque a reforma tributária que vocês dizem que vai ser ótima, ninguém sabe qual vai ser. O GT agora conseguiu marcar a reunião da semana que vem.